Eu já preguei várias vezes sobre Tiago aqui na igreja. A gente já fez uma série de estudos de Tiago, na verdade, né? E Tiago, para mim, é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, apesar de ele ser tão mal visto por algumas pessoas como um cara tirano, um cara muito radical, extremista. Até mesmo alguns consideram um cara da lei, quase judaizante, de tanto que ele é nas obras. Mas nós aprendemos e temos aprendido que Tiago ele fala disso porque é uma comprovação da nossa fé, é uma testificação. Mas hoje o foco do Tiago que eu quero trazer para nós não vai ser o foco da teologia de Tiago no aspecto de fé e obras. O que eu quero trazer hoje sobre Tiago é em relação às lutas, os problemas, as tribulações que a gente passa. Eu não sei quantas pregações saíram nessa pandemia com esse tema de luta e de provação, né? Só a Brenda pregou, todas as vezes que ela pregou, 4 vezes foi de tribulação. Eu também preguei várias vezes, mas de fato tribulação faz parte da vida, não é por causa do momento que a gente está vivendo no Brasil. Tribulação, provação, luta, desafio, problema faz parte da nossa vida e sempre vai fazer, sempre, é inevitável, não é verdade? Então, o que é um problema, para a gente começar aqui antes de nós orarmos? Um problema é algo que precisa é uma situação difícil, por meio de alguns passos a gente tenta resolvê-lo. Um problema na matemática é diferente de um problema da vida, mas a lógica é a mesma. É uma coisa que precisa de uma série de fatores, onde você está ali com uma situação que precisa ser resolvida. Então nós podemos ter N problemas diferentes. Você pode ter um problema de saúde, você pode ter um problema emocional, você pode ter um problema pessoal de qualquer outra ordem, que eu não sei nem dar o nome, tudo pode ser um problema. Você pode ter um problema no emprego, um problema financeiro, um problema que você não sabe nem dar nome para o seu problema. Problema é tudo aquilo que precisa ser resolvido, que tem gerado um transtorno, se torna um problema, quando a gente lida com uma coisa que a gente não sabe, às vezes, ali como lidar. E eu quero trazer na perspectiva bíblica, como que Deus pode usar esses problemas para nos favorecer, como que Deus usa situações que são aparentemente ruins, aquele famoso texto que a gente fala, né? Todas as coisas cooperam. Como que todas as coisas cooperam? Até onde eu posso, né, não ajudar Deus, mas me comportar de forma favorável para entender o que Deus tem feito comigo por meio dos problemas? Até onde eu posso tirar vantagem das provações que eu tenho vivido? Porque tem gente que passa pela provação esperneando. Então ele vai aprender, mas com um sofrimento que ele não precisava ter. Tem gente que passa por problemas de forma dramática. Maria do Bairro, morrendo no drama mexicano. Tem gente que passa de forma madura. Isso vai depender do problema, do quanto você já está hábil para lidar com ele, o quanto ele é novidade ou te pegou de surpresa e virou uma crise. Enfim, problema sempre é um problema. Porém, problema não é necessariamente um monstro, porque problema faz parte da nossa vida. É a mesma coisa de evitar ficar triste. Na nossa essência humana, tristeza são emoções e sentimentos, são sintomas do que está acontecendo aqui dentro. Eles podem servir para te mostrar o que você está vivendo, que você precisa se alertar, ou você pode fugir, negar e não tentar viver eles, ou não aprender a lidar com eles e tentar não ser humano, que foi o mecanismo que Deus criou. Tristeza faz parte do processo. Então, por exemplo, sentir dor. Quando eu ponho a mão em algo quente e minha mão dói, eu faço assim, porque aí está quente. Se eu levei um choque, meu instinto é tirar a mão. Se um cachorro mordeu, eu vou puxar minha mão o mais rápido possível. Agora, se não doesse, minha mão ficaria ali, e provavelmente minha mão seria decomposta na queimadura ali, ia virar uma gosma minha mão. Minha mão ia ser esmigalhada pelo cachorro, ele ia comer minha mão inteira, até acabar a mão. Enfim, a dor, ela aponta um sinal de que alguma coisa está errada e eu preciso resolver. Assim como a tristeza e assim como os problemas. Os problemas fazem parte naturalmente da nossa vida, e a gente, ao invés de ver os problemas como um monstro, a gente pode ver os problemas como oportunidades. Eu sei que parece clichê, mas ver os problemas como oportunidade de entender o que a gente tem vivido e o que a gente pode melhorar. Então feche seus olhos. Pai, nós colocamos o nosso coração diante das suas mãos agora.
Nós sabemos que os nossos problemas são seus também. O Senhor cuida de nós, o Senhor zela por nós. Nós sabemos que até certo ponto os nossos problemas são problemas coletivos, temos a responsabilidade de servir, de ajudar uns aos outros. Mas nós sabemos, ó Deus, que se não for a tua poderosa mão sobre nós, jamais nós conseguiremos enxergar, Senhor, da forma que o Senhor enxerga as coisas. Muitas vezes nós não sabemos se o Senhor transforma uma situação de problema em bênção por amor a nós, ou se muitas vezes o Senhor mesmo provoca a situação de problema para nos ensinar, para nos alertar, para nos exortar, para nos mostrar algo que a gente não consegue entender, se não precisarmos, às vezes, dessa parada, precisarmos dessa interrupção da parte do Senhor. De qualquer forma, Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor e te pedir para que o Senhor nos ajude a entender, na perspectiva do Senhor, como transformar essas situações em oportunidades para viver o favor do Senhor na nossa vida e experimentar da misericórdia. Aquilo que é nossa responsabilidade nos alerta, nos ensina, mas aquilo que é responsabilidade do Senhor nos ensina também, Pai, a entender, a esperar, a confiar, a entregar o nosso caminho, descansar no Senhor, confiar que o Senhor é bom, é fiel, não falha, que o Senhor ouve o nosso clamor e que o Senhor jamais desamparará um coração que é quebrantado e contrito. Por isso, que o nosso coração nessa noite seja esmigalhado diante da tua presença, que o Senhor nos humilhe o quanto for necessário, para que nós possamos estar no ponto certo de ser moldados pelo Senhor. Pai, tua palavra diz que o Senhor resiste o soberbo, mas concede graça ao humilde. Por isso, Senhor, nós reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor. Reconhecemos que se o Senhor não nos ajudar, nós não conseguiremos sozinhos. Pai, conceda graça ao nos achegarmos diante do Senhor nessa noite. Tua palavra também nos dá uma garantia de que se nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor se achegará a nós. A tua palavra também diz que se nós orarmos acerca daquilo que é a tua vontade, segundo a tua vontade, nós podemos não só orar, como nós teremos a bênção do Senhor, o sim e o amém para isso. E nós oramos pedindo ao Senhor, nos transforma nessa noite. Nós oramos pedindo ao Senhor, nos consola, nos confronta. Traz, Senhor, a palavra do Senhor agora como uma boca aberta, falando aos nossos ouvidos, que nós possamos ouvir, Pai, a tua voz de forma tão clara, que o teu Espírito Santo possa traduzir e aplicar na realidade de cada um individualmente, que nós possamos, através dos exemplos, através do sermão, da ilustração, da organização com que ele passa a mensagem, entender exatamente o propósito pelo qual o Senhor quis que essa palavra fosse ministrada hoje. Pai, a tua palavra é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A tua palavra diz sobre ela mesma que ela é a única apta a discernir as intenções da nossa alma, do nosso ego, do nosso eu e do nosso espírito humano, aquele que o Senhor comunica conosco, por meio do qual o Senhor comunica conosco. Por isso nós nos colocamos, ó Deus, disponíveis agora, de joelhos em teu altar, com o nosso coração prostrado, certo que o Senhor mesmo vai falar conosco. Nós confiamos no Senhor e entregamos, Senhor, as nossas vidas nas suas mãos. Eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que o Senhor fez em 360 dias de um ano, nos últimos dias desse ano. O Senhor pode fazer mais do que 2, 3 anos, mais do que uma década de vida cristã em uma única noite. Apenas, ó Deus, pedimos para que aquilo que é responsabilidade nossa, que seja feito, Senhor, por nós. Nos capacita a abrir o coração, a entregar, a deixar em disposição para te ouvir. E nós sabemos que da parte do Senhor, o Senhor cuida. Então nós confiamos em Ti e queremos te ouvir em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Tiago, capítulo 1, verso 12. Tiago, capítulo 1, verso 12. Perdão, verso 2. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Só até aqui, para a gente não entrar nos outros méritos aqui do texto, esse texto de Tiago é um livro tão pequenininho, mas tão rico, que dá para a gente pegar Tiago e dissecar Tiago assim, frase por frase, verso por verso, sem se perder na teologia enorme que ele tem aqui. E nesse pedaço inicial do texto, eu quero compartilhar com vocês o tópico. Eu vou pegar emprestado do Tiago aqui, só essas primeiras frases dele, vou isolar um pouquinho o contexto, mas sem nenhum risco para o texto, porque a gente vai falar sobre provações que ele aborda aqui inicialmente. Então nós falamos aqui de provações, de aflições, sofrimento, tentações, não no sentido só de pecado, né? Dificuldades, problemas. Eu vou usar o nome problema para ficar mais fácil, aí você aplica na sua cabeça aí, o que for fácil para você. Problema pode ser pecado? Pode. Se você tem um vício, por exemplo, um vício de gastar, é um pecado. Um vício de sexo é pecado, então é um problema que também é um pecado. Nem todos os problemas são pecados, mas são provações, são situações. E aqui não quero que você seja simplista em pensar que o problema é só pecado, e nem pensar que o problema é só situação fora, extra você, que não depende de você, coisas que apareceram na sua frente. Problema, pensa de uma forma ampla aí o que seria problema. Então a gente sabe que quando a gente passa pelos problemas, eles revelam, né? Assim como as crises, né? Tem aquela frase clichê, mas que é muito verdade, que a crise revela o nosso caráter. Gente, isso é verdade, verdade verdadeira, como diz o povo, verdade verdadeira. Porque quando a gente passa por situações onde a gente fica desorientado, sem chão, sem saber como lidar, isso revela o tamanho do nosso desespero e como a gente reage no momento que a gente está no instinto animal. Aquela coisa de eu não sei o que eu faço, como é que eu vou fazer agora? Nesses momentos a gente tende a ser ou agressivo, ou reativo, ou passivo, ou acomodado, ou deprimido, ou a gente tende a ser guerreiro e orar mais ainda, ou então, ao contrário, tende a deixar de orar. Ou a gente se aproxima de Deus daquela forma como uma criança dependente, ou a gente faz pirraça e não depende mais de nada e quer andar independente porque Deus não funcionou, eu vou me virar. Enfim, a gente pode fazer assim, de milhões de formas diferentes as nossas reações, mas elas inevitavelmente mostram para nós o que a gente acredita de verdade. Se quando eu tenho uma má notícia, um problemão, um pepino daqueles enormes, eu dobro meu joelho e oro antes de entrar em pânico, isso prova para mim mesmo. Eu tenho a prática, eu tenho a fé em prática, em obras, né, porque isso é uma obra, de que a minha reação, então eu entendi que, olha, eu estou nesse ponto, eu estou maduro espiritualmente, porque eu oro, eu tenho coragem e fé para enfrentar meu problema de forma, não com otimismo humano, mundano, secular, mas com um otimismo de fé, com uma esperança naquele que pode fazer mais do que eu mesmo posso. Então isso revela para mim que nessa área eu tenho uma maturidade. Tem gente que ainda não consegue, que entra em pânico, que liga para Deus e o mundo, que alerta todo mundo, que posta no WhatsApp, posta no Facebook. Tem gente que a gente sabe de tudo que a pessoa está vivendo, porque a pessoa não consegue ter uma vida secreta, porque os problemas dela têm que ser divulgados, porque ela acha que é uma forma de alívio. Isso mostra o quê? Maturidade? Não, mostra um desespero de alento, um desespero de alguém para consolar, para dar colo. Será que essa pessoa desfruta do colo do Pai? Será que ela aprende a desfrutar do colo de Deus? Não, porque ou aprendeu errado ou não desfruta. Pode até buscar Deus, mas pega a amostra grátis, conta gotas, dá um colinho de 1 segundo e pronto. Não desfrutou porque não fez efeito. E aí, não querendo entrar na teologia de Tiago, mas inevitavelmente entrando, Tiago vai falar sobre essa questão de fé e obras. Ele vai falar nesse sentido, das suas ações, de como que as suas obras revelam o que você fala, o que você faz. Imagina só que uma pessoa pode
se sentir realizada, satisfeita na presença de Deus e plenamente consolada por Deus, mas tem gente que ora, busca e não se sente consolada e precisa de outros consolos. Isso quer dizer que essa pessoa não conseguiu o objetivo, que era buscar em Deus o consolo. Não estou julgando se a pessoa está errada ou certa, talvez ela está imatura, ela vai melhorar, mas o fato é que ela não conseguiu o objetivo, que era buscar consolo em Deus. É errado buscar nas pessoas? Não, de forma madura não, a gente tem amigos para isso, né? Irmãos para isso. Só estou dando um exemplo vago de que uma coisa pode dar certo, como pode não dar certo, e isso vai ser presente nos nossos problemas em todas as outras áreas. Como a gente reage é o ponto crucial de revelar para nós como a gente pensa, como a gente de fato acredita, porque às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. Então, a maioria de nós ou espiritualiza, super espiritualiza, né, que eu brinco que é o espiritual e tem o espiritualoide, que tudo é espiritual. Então, ou super espiritualiza os problemas, ou minimiza demais os problemas do lado espiritual e coloca todas as outras coisas em lugar maior. Será que esse microfone está achando? Desliga os outros canais que você falou para a gente ver. Tudo desligado? Eu vou trocar, porque senão eu vou passar raiva, né? Deixar os irmãos distraídos. Ei, só isso, cuidado. Deixar os irmãos distraídos com o estalinho do microfone. Vamos lá. Então, obrigado, Rafa. Então a maioria das pessoas não consegue às vezes olhar com um olhar de maturidade para o problema e pensar como é que Deus tem usado esse problema para me ajudar. Alguns conseguem até enxergar Deus no meio da situação e perguntar assim, é Deus, mas aí tem gente que já joga para Deus, não é Deus que está causando esse problema. E tem gente que já vai para o extremo oposto, fala, não é Deus, é só natural, não tem nada com Deus nisso, o problema é meu, a vida é minha, isso é consequência, vai para o lado extremo. Tem um meio termo disso? Tem, porque tem problema que é de fato Deus que coloca, Deus que leva para o deserto e você não sabe lidar com isso, é um problema para você. Para Deus não é, mas foi Deus que colocou você no deserto. Agora tem um momento que não é Deus mesmo não, porém não quer dizer que Deus não está presente nesse problema e não pode transformar e usar as situações de problema para nos ensinar. Porque o que muda na verdade não é um problema se ele vem de Deus ou se ele não vem de Deus, porque a gente não tem controle sobre isso, a gente não manda de Deus e Deus não revela o que ele não quer revelar. A gente pode chutar. O problema aqui não é o que a gente não pode fazer porque está na mão de Deus, o problema é o que a gente pode fazer. Como que nós podemos olhar para o problema? Esse é o X da questão. Eu posso olhar para o problema tentando espiritualizar ou não, ou eu posso simplesmente pensar, como o meu Deus, que faz parte da minha vida em todos os momentos, inclusive dos problemas, pode me ensinar alguma coisa durante essa situação. Aquele que tem o Senhor e anda com Ele vive com Deus em todas as situações, na alegria, na tristeza, nos problemas, na falta de problema. Não tem essa separação. Não tem esse negócio de que, isso foi Deus, é Deus que vai resolver. Se não foi Deus, é eu que vou resolver. Não, Deus resolve meus problemas que eu causo também. Deus me ajuda direto. Porque direto eu faço um monte de coisa errada. E não foi Ele que provocou as coisas erradas, fui eu. Então é um problema que Ele me ajuda. Então Deus está conosco em todos os momentos, desde que nós incluamos Deus em todos os momentos. O que a gente não pode fazer é dizer, colocar a palavra na boca de Deus, dizer que Ele que falou, Ele que fez, Ele que foi, e ficar vivendo nesse mundo de fantasia, para negar o problema. O que a gente deve fazer? Eu vou enfrentar esse problema. Por quê? Independente da fonte desse problema, o Senhor está comigo. Se é uma aprovação dele, eu vou passar por ela. Se não foi dele, eu vou passar também, porque nesse mundo tereis aflições, né? E Jesus fala que estará conosco. Então muitas vezes a gente reage, de maneira insensata, ressentida, mimada, esperneando, fazendo show, coisa que não precisa. Às vezes, para passar por uma situação, o que a gente precisa fazer é sentar e resolver, procurar ajuda. E o primeiro ponto que eu quero agora pegar de outros textos aqui para respaldar isso, é que Deus usa os problemas para chamar a nossa atenção. Sim, muitas vezes é uma providência de Deus os problemas para nos chamar a atenção. Existe uma prática devocional que eu gosto muito lá do Elvin César, que ele fala sobre a prática do arrependimento. Ele fala que que Deus ele vai promovendo situações para que a gente se arrependa. Então, vou pegar a Brenda como exemplo. Suponhamos que a pastora Brenda
tivesse, eu vou dar um exemplo feiozão aqui, traindo o Ender. Opa, o Ender. E aí, ela traiu no coração. Ela olhou um boy e olhou e falou, opa. Aí que eu achei aquilo, né? Aí que ela pensou, eu sou crente, misericórdia, que Deus vai estar amarrado com Jesus, né? Ela repreendeu, falou assim, me ajuda, não quero isso na minha vida, não posso fazer isso, não, nem pensar. Daí, ela vem na igreja, ela ora, que ela é crente, então deduzimos que todo crente ora e lê a Bíblia, pelo menos durante a semana várias vezes, né? Às vezes você não tem tempo de qualidade todo dia como você gostaria, mas todo dia você tem que ter um tempo, porque senão você perde a oportunidade de conversar com Deus, de ouvir as coisas que Ele quer te falar. Às vezes você não descobre porque não para ouvir. E a Brenda, se ela parar para ouvir, Deus vai alertar ela. Esse primeiro sintoma, misericórdia, que Deus Pai está amarrado, não posso pensar isso, não posso olhar para o outro homem e achar ele mais do que bonito. Esse primeiro sintoma chama o quê? Consciência. Tem gente que fala assim, o Espírito Santo está me alertando. Não, não é o Espírito Santo, não, é sua consciência. Você foi doutrinado, você sabe o que é certo e errado. Uma pessoa do mundo não tem o Espírito Santo, ela sabe que olhar para o outro, se ela é casada, está errado. Então não é o Espírito Santo, não precisa ficar dando nome para as coisas. O Espírito Santo não precisa de crédito de coisa que não é dele. Tem gente que tudo é Espírito Santo, qualquer coisa é o Espírito Santo. E quando é ruim é o capeta. E quando ele não sabe o que é, ele fala que é um ou outro e pronto. Daí, a Brenda percebeu pela consciência cristã que ela tem, que ela foi doutrinada e aprendeu a moralidade cristã, certo e errado, que no cristianismo, na nossa fé, isso é errado, então ela não pode. Ela percebeu, primeiro sintoma. Depois, aconteceu de novo, com o mesmo moço, o mesmo boy bonito lá. Daí ela falou, misericórdia, eu tenho que fugir da tentação, né? Fugir da tentação, então ela vai passar longe. Daí só que ela percebeu que ela não está querendo passar muito longe. Ela sabe, ela confia nela, porque ela é crente, ela sabe que está errado, então ela vai passar mais perto. Daí, ela sabe que ela não vai fazer nada de errado. Mas daí, ela começa a ficar abalada emocionalmente, porque a gente é corpo, alma e espírito, né? Emocionalmente ela se sente culpada, porque ela é crente, pastora, e passou uma coisa na cabeça dela desse jeito. O que ela vai fazer? Se ela não for madura, eu estou criando uma história, tá? Vai ficar deprimida ou vai ficar em crise. É um problema, né? Aí o que ela vai fazer? Às vezes ela vai parar de orar e de ler a Bíblia agora um pouquinho mais, porque está com vergonha de Deus ou está com problema. Então a primeira oportunidade de arrepender ela teve quando ela percebeu pela consciência cristã dela que estava errado. Segunda oportunidade de arrepender ela teve quando ela veio na igreja e não evitou estar, ou foi no lugar e evitou estar. Então, segunda oportunidade de arrepender. Aí ela vem no culto, então ela não leu a Bíblia em casa, esfriou, teve uma desanimada semana, para evitar ouvir a voz de Deus, ou evitar, sei lá, estratégia do diabo. Aí ela vem no culto, e tem ceia, ela não escolhe ter ceia, é liturgia da igreja. Na ceia que a gente tem que fazer? Autoavaliação. Ela fala, oh meu Deus, eu estou sabotando, eu estou errada. Aí ela vai pedir perdão, outra oportunidade de acertar. Mas aí às vezes ela continua com o erro. Então Deus vai criando outras oportunidades. Você tem seu devocional diário, você tem seu tempo com Deus, você tem um tempo que, como o irmão pergunta, como você está? Você está bem? Você tem um tempo de aqui, no momento do devocional, no momento do culto, se arrepender, todo domingo, uma vez no mês você vem na ceia, você tem um tempo de se arrepender. E aí Deus vai dando várias providências, mas chega uma hora que às vezes Deus manda uma providência que quebra as pernas da Brenda, metaforicamente, ou até literalmente, né? Pode acontecer também. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Ele deixa a Brenda de uma forma onde ela vai para o chão, no fundo do poço, porque Ele precisa que ela se arrependa. E não é porque Ele é mau, é porque Ele ama ela. E entre ela ficar sem as pernas, ou ficar ferida emocionalmente, ou perder tudo e ficar na miséria, para estar com Ele e ser salva, é mais amor do que qualquer um. Então às vezes a gente vê, eu lembro que eu dei o exemplo daquela cantora, hoje já está restaurada, já voltou, a Daniela Araújo, que estava usando droga, teve aquele pepino todo, aquelas coisas, ex-esposa do Leonardo Gonçalves e tal. Na época, ela continuou, enquanto ela estava em pecado, ela continuou cantando, continuou ministrando, continuou fazendo as coisas. Eu acredito que ela teve momentos de arrependimento. Muito provável, um bom crente teve momentos de arrependimento. Só que continuou. Então Deus precisou deixar com que ela fosse exposta por um próprio namorado, que filmou as conversas, que filmou os negócios, e botou e explodiu na mídia, e ela ficou humilhada, sem graça e tudo mais. Mas hoje ela está aí de volta, restaurada, perdoada, como se o pecado nunca tivesse existido, que é assim que a graça é.
Porém, se não tivesse sofrido essa humilhação, esse transtorno, será que ela teria parado? Ou ela teria continuado na calada? O que eu estou querendo dizer? É que às vezes Deus deixa sim situações. Aqui eu contei uma história mirabolante, inventei agora, assim, dá para escrever um conto, mas é um exemplo mirabolante para dizer que às vezes sim, Deus nos dá situações de problema para que a gente resolva e entenda e aprenda com isso. Então às vezes a gente precisa acender uma luz, né? Para que a gente perceba, opa, isso aqui está errado. Às vezes Deus vai deixar um filho ficar numa revolta, numa situação toda, ou se não for Deus, mas alguma coisa vai acontecer para o pai perceber que ele está sendo negligente com o filho. Às vezes a esposa vai precisar falar que não ama mais, que está triste demais, que o casamento está sendo um fardo, para o marido acordar e perceber que ele está sendo um monstro. Às vezes você vai precisar de viver uma crise emocional para perceber que você está fraco espiritualmente, que você deixou de as práticas do primeiro amor há muito tempo. E é por isso que você está vivendo o que você está vivendo hoje. É por isso que o desânimo, a frieza, o pecado. Às vezes você vai precisar de pegar uma doença para lembrar que aquilo ali está errado. Enfim, N situações. O fato é que independente, lembra que eu falei, de ficar caçando vasculhar se é Deus ou não, Deus de fato pode usar dessas situações de problema para chamar a nossa atenção, para acender. Deus às vezes ele coloca assim, é fogo, sabe? Põe fogo para a gente poder ficar inquieto e perceber que algo, como diz o Felipe Tairone, nosso irmão, algo de errado não está certo. Às vezes nós precisamos de uma situação dolorosa para mudar mesmo a nossa perspectiva, o nosso caminho. Quantas pessoas se ressignificam, se reinventam depois de um trauma, ou de um acidente, de uma coisa assim, porque precisava desse choque. Se é causado por Deus ou não, eu não sei, mas às vezes sim, eu acredito que Deus causa assim. A gente tem várias histórias e relatos bíblicos para dizer que Deus fez isso com a gente, e que Deus fez isso com outras pessoas. Então, se Deus fez com os nossos irmãos, a gente não é, ninguém é maior, né? Se o próprio Cristo teve que aprender mediante o sofrimento que passou, quem sou eu para não sofrer, né? Segundo ponto, Deus pode usar os problemas para provar também a nossa fé, para nos provar. Às vezes tem momento que a gente está assim, achando que a gente é a Mulher Maravilha, o super-homem. Aquelas fases que você está sem problema nenhum. Não tem fase assim? Você tem fase que está no deserto, mas tem fase que você passa às vezes 1 mês, 3, 6 meses, um ano bom, bem emocionalmente, bem financeiramente, bem afetivamente, no casamento, com os filhos, você está andando sobre as águas. Esse momento é maravilhoso. E às vezes nós temos a percepção de que está tudo bem, mas às vezes a sensação de que está tudo bem não quer dizer que está tudo bem. Porque o que está bem diante de Deus? Se eu estou fazendo a vontade dele. Então não é só, a gente tem que parar com essa mentalidade que muitas vezes foi implantada pela religiosidade, até mesmo pelo extremo do pentecostalismo, uma ideia de que toda vitória eu estou bem, toda derrota eu estou mal. Às vezes a derrota aparente é vitória. Então isso não tem nada a ver. Estar passando por problemas, por lutas, não quer dizer que Deus não está agradando de mim. Eu posso estar no meu melhor momento com Deus e no meu pior momento de vida. Eu posso estar passando no vale da sombra da morte, mas no momento que eu estou mais agradando a Deus na minha vida inteira. Como eu posso estar num momento feliz, de prosperidade e tudo mais, e um momento que eu não estou agradando a Deus, que eu estou parado, que eu estou normal. Então, isso é só detalhe, isso é só dinâmica de vida. Não tem nada a ver com a vida espiritual. A gente não pode medir a nossa vida espiritual com resultados naturais. Porque se fosse assim, um milionário aí seria cheio de Deus. Uma pessoa que vive um casamento feliz, romântico, apaixonado, está cheio de Deus. E não é assim. Às vezes a pessoa tem um casamento pleno, abençoado, porque tem caráter, tem disciplina. Mas não tem Deus, vai para o inferno bonito. Às vezes a pessoa é educada, ela é fitness, ela é ação social, ela é filantrópica, ela é ecologicamente correta, ela é aquelas pessoas de internet perfeita, doa a vida na África, lá para as crianças. Aí depois, mas se ela não tem Jesus, ela vai para o inferno, bonita, cheirosa, cheia de qualidade, não vai para o inferno. E às vezes eu e você, avacalhado com um monte de dificuldade, cheio de desafios, que a gente não é perfeito, a gente pode ser comparado a esse, a gente pode ser muito pior nas nossas práticas,
mais em algumas práticas, mas a gente tem nosso passaporte, que é pela fé, pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. A gente tem ele, porque o que faz a diferença é Jesus, não é as situações da vida. As situações da vida não definem quem eu sou. Eu posso ter um ataque de ansiedade, uma crise de pânico, viver isso durante um tempo, isso não define quem eu sou. Eu posso passar por um momento de depressão, de ansiedade, de frustração, isso não define quem eu sou. Porque a minha identidade, isso que é difícil, porque tem gente que vê isso do mundo como um escapismo da realidade, como se a gente fosse ignorante e estivesse fugindo. Não estou falando de botar máscara, de enfiar problema debaixo do tapete. Eu estou dizendo uma convicção de fé, de que eu não sou o que eu sinto, e que eu não sou o que eu penso, e de que eu não sou os problemas que eu passo. Enquanto a gente pensar assim, a gente vai ser sempre um menino sofrido, dos pais separados, que sofreu isso aqui, isso aqui, isso aqui, que passou raiva assim, 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 que renunciou à vida, quando você lá. Enquanto eu olhar para a minha vida como as situações que eu vivi, deixar essas situações definirem quem eu sou, eu vou pensar sempre que eu sou a minha história. Eu não sou a minha história. Eu sou o quê? O que a Bíblia diz que eu sou. Parece clichê, mas é o que a Bíblia diz que eu sou. Ou a gente tem fé para acreditar em tudo, ou a gente larga e não acredita em nada. Porque esse negócio de acreditar pela metade gera um sofrimento e um transtorno e uma crise bipolar espiritual, porque a gente não sabe se a gente é, não é, não é. Então eu sou de fato, que a Bíblia diz que eu sou. As situações que eu vivo não podem me definir. Elas podem mostrar para mim que eu não estou bem e que eu preciso melhorar. Mas eu sou filho, porque Jesus me fez filho e ninguém vai arrancar isso de mim. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, potestades. E aí a gente já conhece o texto. Então os problemas, eles são usados às vezes por Deus para revelar para nós quem nós somos. Para quê? Para nos aproximar de Deus. Deus nunca humilha ninguém porque Ele gosta de humilhar. Deus nunca prova ninguém porque Ele gosta de testar para ver se você é fiel a Ele. Deus não é teste de fidelidade. Deus não faz teste de fidelidade. Deus não faz pegadinha e trollagem com ninguém. Deus é sério. Deus, Ele faz tudo por amor. Tudo por amor. Para que a gente se aproxime dEle. E se for necessário provar nossa fé, para mostrar para nós que a gente não era isso tudo, ou para nos ensinar que a gente precisava melhorar, ou para nos mostrar que a gente dá conta, Ele vai fazer, porque Ele é como um pai, que sabe muito mais do que uma criança. Se a Cláudia ou o Paulinho estiver com o Heitor na rua, e o Heitor quiser comer uma coisa que faz mal para ele está tossindo, com a garganta ruim, ele vai pedir um trem que faz mal. A Cláudia vai falar que não pode, o Heitor vai ficar com raiva, porque às vezes ele queria comer, porque ele é uma criança. Ele pode ficar com raiva, porque ele é uma criança. Mas quem sabe o que é melhor para ele? É ela, ainda mais que ela é enfermeira, ela sabe mesmo, literalmente. Agora, Deus também é assim conosco, Ele sabe o que é melhor para nós, mas às vezes a gente não sabe. Então a gente quer espernear, é natural. A gente tem que se perdoar nesse sentido. Eu não estou querendo dar uma de autoajuda, não, mas a gente tem que se perdoar nesse sentido de entender a nossa humanidade, fragilidade, entender que tem hora, opa, estou começando a dar um piti. Não vou me sentir culpado quando eu dou um piti, assim, eu me perdoa, eu estou dando piti, me ajuda a melhorar. Eu estou dando piti porque realmente eu sou assim, eu não dou conta, mas o Senhor, por causa da sua graça, pode me melhorar, me ajuda. Então, é lidar com graça com esses desafios, porque a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Não é por obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai pelo mérito. Então, não estou dizendo, te reforçando para você ficar avacalhado, não. Estou te reforçando para você entender que é uma construção mesmo. Que se você não der conta, pede perdão, levanta, limpa o joelho e anda. Às vezes Deus precisa mesmo assim, igual aquele sachêzinho de chá, sabe? Colocar a gente na água quente, para soltar ali a cor mesmo, para soltar o sabor. Às vezes nós vamos dar o nosso melhor quando a gente for pressionado. Tem momentos onde Deus deixa a gente passar por um vale para mostrar assim, sabe? Situações que são... Tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu não sei se foi Deus ou se não foi, mas serviu muito bem para mim. Muito bem para mim. Quantos nãos que eu ouvi, até da igreja, da liderança, que no primeiro momento eu fiquei revoltado, que eu esperneei, que eu me senti injustiçado, que eu senti que eu dei minha vida e a igreja não me valorizou. Quantas vezes isso aconteceu ao longo desses 12 anos de igreja? Teve uma época que eu fui mandado embora, porque ou eu ficava lá e renunciava a abrir a igreja, ou eu abria com a convicção que eu tinha de Deus, que Deus tinha me dado, que eu tinha convicção, mas cheio de dúvida e de medo, tremendo nas bases,
convicto pela fé, mas por dentro igual um pinche, assim, esse pinche tremendo, morrendo de medo de me lascar, porque se ninguém... Acabou a minha vida. Eu dei eu pulei do cavalo. E eu falei, meu Deus, eu tô com um problema. E ainda com a responsabilidade de um monte de gente que foi doido junto comigo e veio junto e seguiu, que abriu mão de um monte de coisa. E agora o que eu vou fazer? Se eu ficar ruim, eu vou decepcionar todo mundo. Será que Deus mesmo falou? Aí vem as crises, vem as situações. E aí quando o pastor falou assim comigo, sem nem olhar na minha cara direito, um pastor falou assim comigo, só bateu na minha perna. Eu falei, pastor, mas se eu mandar embora, daqui 6 meses eu vou abrir a igreja, daqui 6 meses, e outra, a gente tem condição de manter, não precisava me mandar embora. Querido, a regra é essa. Bateu no meu joelho e fez assim, ó. Eu falei assim, mas aqui, toda a minha segurança, a minha estabilidade, tudo que eu tenho para receber da igreja, eu vou gastar nesse, como se fosse um fundo de garantia, né? Eu vou gastar para me manter durante 6 meses, para depois eu voltar, é só para perder. Eu não entendi. Ele falou, só garantia Jesus. Bateu no meu ombro e virou. Gente, mas é porque eu fiquei tão irado. Eu pensei assim, eu já pensei eu mordendo ele, pulando na nuca dele, apertando os 2 olhos dele assim com o dedo. Eu pensei um monte de coisa, mas eu não consegui fazer nada, não consegui nem chorar, nem orar, eu só fiquei estático. Eu fui assim, ó. Eu falei, Senhor, aí a gente se sente justiçado depois de 10 anos aqui na igreja, já dei minha vida. Porque hoje, aqui na igreja, aqui a gente vive tranquilo, mas na época teve pancadão, já teve época de eu ficar sem folgar 2 anos, ó, sem férias 2 anos, sem folga 2 meses, sem dormir direito, levando isso para cá, era aquela coisa. E eu pensei assim, meu Deus, não. Aí a gente começa, aí a Brenda sempre fala comigo, né? Quando algum irmão chega na igreja, às vezes fala assim, pastor, mas eu acho que fulano chegou, você deu isso aqui para ele, eu acho que a gente tem que honrar quem está aqui primeiro. A Brenda sempre fala comigo, Brenda, se a pessoa se sentiu desonrada, ela não está trabalhando para Deus, ela está trabalhando para a igreja. Porque Deus, ele nunca vai te desonrar. Se a gente se sente desonrado, a gente está trabalhando para a igreja, não é para Deus. Porque Deus, o meu negócio é com Deus. Se a igreja não valorizou o que eu acho que deveria valorizar, erro. Ou eu estou errado também, pode ser. Mas eu tenho que lembrar de Deus. O que eu fiz? Me senti injustiçado, mas evitei. Falei com algumas pessoas, mas evitei espalhar minha amargura, meu veneno, destilar o veneno que estava em mim. Mas eu tentei me segurar nas promessas, né? E conseguimos, graças a Deus, a gente viveu uma experiência legal. Hoje eu posso dizer que eu não tenho mais medo de frustrar com a igreja, porque realmente minha expectativa está no Senhor. Eu não estou aqui por causa do meu salário, da minha garantia. Se eu sei que Deus tem para mim isso aqui, é isso que Ele falou que Ele ia fazer, é isso que Ele vai. Então, quando tem oportunidade, quando eu sonho com outras coisas, eu falo, não, esse é o plano de Deus para mim. E quando eu vou, enfim, não é a minha história, né? Não é sobre minha pregação. Estou dando esse exemplo para quê? Para dizer que, às vezes, a situação aparente, essa situação me deixou tão revoltado na época, mas depois essa situação me fez passar pelo melhor deserto da minha vida. Porque eu vivi como missionário 6 meses. Eu tive a oportunidade. Vou dar um exemplo clássico. Imagina que você, quem tem aqui, quem tem muitos anos de casado aqui, quantos anos vocês têm, gente? O Marquinho, o Osmar e a Lu. Quantos anos vocês têm, Osmar e Lu? 24. Imagina, Lu. Olha, não vou causar contenda não, tá, gente? É só imaginar. Que o Osmar, vocês dois, por um decreto de Deus, claro que nunca isso vai acontecer, tá? Nunca, tá, gente? Nunca, tá? Não vai acontecer. Vocês têm uma abertura na lei, Deus fala com vocês, olha, agora é o seguinte, a cada 25 anos, você pode escolher se você quer ficar com a pessoa ou não. Imagina que Deus te dá esse vale night. Você pode escolher. Você vai querer. Os exemplos doidos que saem na minha cabeça, né? A Lu e o Osmar pode decidir se eles vão querer ficar depois desses 25 anos ou não, e não vai ser pecado. Se eles ficarem, é porque de fato eles acreditam nesse relacionamento, eles acreditam no plano de Deus para eles, acreditam na família que Deus fez para eles, eles acreditam no amor que eles têm, eles acreditam no propósito que tem nessa relação. Foi mais ou menos isso que eu vivi. Eu tive a oportunidade de ser missionário, livre, leve e solto, sem responsabilidade nenhuma e vínculo financeiro nenhum, sem responsabilidade de liderança ou de submissão a nada fixo. Eu poderia passear, viajar, sair, não ir no domingo, não estar. Mas não era só porque eu queria o resultado final. Eu nem sabia, porque a gente não tinha garantia de nada.
A única coisa que eu queria era fazer a vontade de Deus. Então, essas situações de deserto, na minha vida, nesse exemplo, me provou claramente que era isso que eu queria. Foi ali quando eu casei com o chamado de verdade. Sabe aquela crise de casamento que você percebe que é ali que você ama mesmo? Foi quando eu percebi que é isso mesmo, que eu me rendo mesmo, eu já dei meu coração, eu vou continuar com essa decisão. Então, às vezes, esses momentos não são só para provar nossa fé, mas são para provar para nós mesmos. Eu estava numa crise terrível de chamado. Se eu devia fazer isso mesmo, se eu estava sendo bobo, se eu devia arrumar um emprego e ganhar bem, né? Eu olhava ali os sites, a capelania cristã do exército, salário inicial 12 mil. Aí eu, ó, assim, 12 mil, pensava, ficava empolgado. Depois eu pensava, mas se não for o que Deus quer para mim, eu não quero. Então foi o tempo de eu entrar em crise, sair de crise e perceber que era aquilo que eu queria para mim, que era o que Deus tinha para mim. E até onde Ele estiver eu vou. O dia que Ele falar, não tem mais, eu não vou. Porque não vale a pena perder isso, né? E às vezes o Senhor precisa provar para... Não é Deus que precisa provar para mim, é eu que preciso dessa prova. E Deus proporciona um ambiente no controle dele, mesmo que eu pense que é eu que estou no controle, que a gente pensa que a gente está se virando. Mas Deus está sustentando a gente, Deus arquitetou aquilo ali, às vezes para nos dar suporte, ou ainda que não foi Deus que arquitetou, Deus está ali dando suporte, dando a mão e não deixando a gente cair. Até no 45 do último tempo, quando Deus deu uma palavra final, que não era nada que a gente planejava, Deus fez uma reviravolta e mudou nossa história. Então, o que eu quero dizer com isso é que Deus usa situações de problema para nos... Deixa eu ver a hora aqui. Para nos ensinar, para nos provar para nós mesmos, para trazer firmeza de convicção. A Bíblia diz em Provérbios 20:30, às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Tem também Tiago, né, que a gente leu aqui, 2:3, ele fala que tende grande alegria quando passardes por provações. Gente, parece uma coisa masoquista, mas é isso mesmo, tende grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês bem sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que a aprovação tem um intuito principal em me deixar alguém melhor. E isso é bom para Deus, não necessariamente porque Deus é inabalável no seu trono de glória, mas isso é bom para mim, porque agora eu me torno mais maduro, mais íntegro, que é inteiro. Quer mais que eu me torno? Maduro, íntegro, e não me falta coisa alguma, porque agora, dentro dessa área onde eu passei pela aprovação, eu estou inteiro, não está faltando nada. Deus fala, vai, eu vou, Deus fala, fica, que agora eu já sei me chamar. Eu não sei, eu sei que se eu abrisse aqui para vocês me contarem, tem tantas situações onde vocês também, com certeza, quem é casado, no próprio casamento, no relacionamento, no noivado, de namoro, quem passou por situações de chamado, de fé, de mudança, de abrir mão de lugar, o chão que veio do rio, mas a esposa, são muitas mudanças que a gente precisa passar por essas situações, provando o nosso coração. 3, Deus pode usar os problemas para corrigir, para nos corrigir. Tem algumas lições que nós aprendemos somente com dor e com fracasso. Lembra que eu falei, nem sempre fracasso humano é fracasso para Deus. Tem hora que a gente precisa de pegar o atestado de fracasso para seguir. O pastor Paulo César ele fez uma pregação que eu nunca esqueci, deve ter mais de 10 anos, até hoje eu lembro de alguns pontos da pregação dele, onde ele fala que para servir Jesus, ele usa o Pedro, né, tu me amas, e ele fala sobre servir Jesus, a gente precisa primeiro passar pela escola do fracasso, pegar o atestado para depois seguir. Não tem como seguir se você achar que você está só certo, e só sempre vai acertar. O fracasso é crucial na dinâmica do Evangelho, para você perceber que você não é isso tudo que você acha que você é, e que eu acho que eu sou. E aí é nesses momentos de vulnerabilidade, de depressão, de ansiedade, de fracasso, de tentativa e não dar certo, que a gente percebe que a gente não está isso tudo que a gente acha. Tem gente que Deus precisa deixar o espinho na carne.
para ser humilhado o tempo todo. Paulo fala o intuito do espinho da carne. Qual que era o intuito do espinho da carne? Para que eu não me ensoberbecesse, foi-me colocado um espinho na carne. Ou seja, tinha um propósito divino, de cuidado e de amor, por mais que pareça estranho, tinha um amor que motivava Deus permitir que esse espinho permanecesse, e todas as vezes que eu rogava a Deus, Deus me respondia o quê? A sua graça me basta. É pesado, é ruim, ninguém quer ficar com espinho na carne. Arranca logo e muda eu, deixa eu pleno. Mas não é assim que funciona a pedagogia de Deus. Deus precisa muitas vezes que nós precisamos muitas vezes em que Deus nos deixe em situações de vulnerabilidade, para que a gente entenda que a gente é vulnerável, porque senão a gente esquece e acha que a gente é a monte a honra, Maria do bairro. Tem gente que pensa que é a Maria do bairro mesmo, e chega chegando, aí Deus quebra as pernas. Gente, quantas vezes no ministério eu vi isso? Quantas vezes na igreja, no meio pastoral eu vi isso, né, Brenda? De amigos obreiros, de amigos líderes de célula, de pessoas que estavam assim, achando que estavam bombando porque estava crescimento, de repente tu pensava e dava aquela coisa feia, horrorosa. E às vezes a gente fala, não, por que Deus não guardou ele? Por que Deus não teve misericórdia? Às vezes essa é a misericórdia de Deus a melhor possível, deixar ele se atrapalhar todo e cair para que ele seja restaurado, porque às vezes não vai ter a glória que tinha antes, às vezes não vai ter o brilho que tinha antes, mas pelo menos não vai para o inferno, não vai perder a vida. Deus não quer perder um filho. Se você perguntar para o pai assim, pai, seu filho sofreu um acidente, ele tiver que amputar um pé, ou você prefere que ele morra ou você fica com ele? Claro que você fala, eu quero ficar com meu filho. O pai prefere o filho, mesmo que venha faltando um pedaço, mas que venha o filho, porque é melhor entrar faltando um membro do seu corpo no céu, do que ter o corpo perfeito inteiro jogado no inferno. É isso que Jesus falou. Então, se precisar quebrar a sua asa, ele quebra. Ó, Cris, nada a ver com você, tá, Cris? Seu braço quebrou. A Cris é o pregador, pastor. Por que você fica pregando só para mim aqui na igreja, né? Pensei em você de novo. Eu falei que eu ponho o quadrinho da Cris e vou montar meu sermão. Em Salmo 119, versos 71 e 72, o povo declara que foi bom ter sido afligido, para que apresentasse os teus estatutos, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas e ouro ou prata. Salmo de Davi, né, 119. Então Davi falou aqui, olha, melhor foi para mim ter sofrido essa aflição toda que eu passei, perseguição com o filho querendo matar ele, um monte de situações que ele viveu, várias, né? Davi tem uma história fantástica. E ele fala que foi bom para ele ter sido afligido. É claro que na hora não é gostoso, né? Mas foi bom ter sido afligido porque eu aprendi os seus estatutos, ou seja, eu aprendi suas leis, eu aprendi qual é a regra, eu aprendi que quem manda é o Senhor, não sou eu aprendi que o Senhor quer que seja feito do seu jeito, não do meu, eu aprendi que se o Senhor precisar me dar um castigo, uma disciplina, para eu não me perder, o Senhor dá, e é bom para mim, é prova de amor para mim. Tem coisa que é em excesso, os nossos pais corrigem em excesso, mas tem coisa que a gente nunca esquece. Tem surra que eu já levei, que eu falei, nunca mais eu fiz aquilo, eu aprendi, eu falo, nunca mais, eu posso errar de todo jeito, mas isso aí nunca mais. Um nenenzinho que enfia o dedo na tomada, não é ideal, você deixando ele tomar o choque, né? Claro que não é ideal, é perigoso. Mas, se ele tomar, não vai matar ele provavelmente, e ele nunca mais vai enfiar o dedo lá. Não é a melhor pedagogia, enfiar o dedo para levar o choque para depois não fazer. Mas tem gente que, se enfiar o dedo, você falou, sai daí menino, não pode fazer isso, vai dar dodói, e ele não está nem aí. Você fala, vai dar dodói, a primeira oportunidade ele pega um preguinho e enfia lá dentro, leva um choquinho, nunca mais. Às vezes não deu dodói, mas só um estouro faz com que ele nunca mais se aproxime. Quem nunca enfiou o dedo para tomar? Quem nunca comeu uma barata, como a Brenda comeu uma barata? Eu falei, não pode comer. Aí eu tirei assim da boca dela assim, ó, porque eu sou 5 anos mais velho, né, gente? Então eu ajudei, né? Deu pra ver. Aí eu enfiando o dedinho na boca dela, tirando assim, só asinha na barata.
Mas ela queria comer, não podia falar que não. Ela era gulosa. A Brenda comia até dormindo, gente. A Brenda podia estar dormindo, dava macarrão assim, ó. Era gordinha aquela beleza. Deus pode usar os problemas para proteger a gente. Muitas vezes Deus deixa com que as situações, venham como bênçãos disfarçadas. O problema vem como bênção disfarçada, que impede da gente ser prejudicado por algo mais sério. Um exemplo aqui, vamos criar uma outra história. A Renatinha é contadora. Aí a Renatinha, vamos usar a Tatá, né? Eu já usei muito a Renatinha, vamos usar a Tatá. A Tatá é contadora. Aí a Tatá, ela trabalha numa empresa e o chefe dela fala com ela assim: Thalita, eu preciso que você assine uns negócios aqui, porque o contador tem que assinar, não é? Tem um número lá de registro que vocês têm, que é tipo o CRM do médico, que tem que ser o contador. E às vezes o cara faz lá maracutá e manda só você assinar, porque ele precisa só do seu carimbinho, do seu assinatura. E é uma coisa errada, ilegal, ou um desvio, um pulo do gato, famoso jeitinho brasileiro. Uma sonegação, uma falta de nota, um trem assim, sei lá. E a Tatá fica com um problema, não é um problema isso? Pode não ser um problema, mas vai gerar um problema. Se ela falar não, ela vai ter um problema com o chefe. Raramente ela não vai ter. Se ela falar assim, ela vai ter um problema com ela mesma, com o senso de moralidade dela e com Deus. Ela vai ter um problema com o pecado. E aí, enfim, todo jeito vai ter um problema, mesmo que seja momentâneo, fácil ou difícil de resolver. Mas a Tatá, suponhamos que ela escolha não fazer isso, que é claro que ela jamais escolherá porque a Tatá é crente, e ela fala: não vou fazer, sinto muito, seu chefe. Ele vai falar com ela: então você está despedida. E aí a Tatá não leva ele na justiça, não dedura nem nada, porque ela é crente, ela quer manter a paz, que a gente não leva ninguém na justiça. Crente só leva na justiça se for realmente muito necessário, assim, em casos específicos. Daí a Tatá vai lá e sai e criou um problema, porque a Tatá está prestes a casar, gente. Como é que vai fazer? A Tatá vai ir casar, está doida com o Serginho, e ela precisa casar e sem dinheiro vai ficar difícil, vai atrapalhar. Sem emprego, ela tem que correr para arrumar um emprego. É a primeira coisa de resolver o problema. Aí depois a Tatá passa pelo vale, que aí na crise ela não consegue um emprego para ganhar igual ela estava ganhando. E aí a Tatá fica triste, revoltada, esperneia. Só que aí daqui passa 6 meses, sai uma nota num jornal que a empresa da Tatá foi preso, o chefe, o administrador e os funcionários todos que precisavam assinar nas falcatruas, que eram coniventes, também estavam sendo investigados e processados. Ou seja, Deus livrou a Tatá. Muitas vezes Deus deixa chegar problemas nas nossas mãos também, para nos livrar de situações ainda piores. Às vezes a gente fala: nossa, mas por que eu sofri essa situação? Por que Deus deixou isso logo comigo, acontecer comigo? Por que eu fui assaltado? Eu não sei, mas Deus pode. A gente não quer dizer que a gente tem que falar: glória a Deus, eu fui assaltado. Eu falo assim: Senhor, obrigado, porque independente das circunstâncias, o Senhor cuidou de mim, e eu não sei amanhã. Eu não sei se isso tem um propósito, mas se não tiver, o Senhor vai fazer ter um propósito, porque eu e o Senhor temos um propósito. Tudo comigo tem propósito, porque eu sou do Senhor, o Senhor é meu, e nós estamos juntos aí. Então a gente não sabe por quê, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Vou contar outra historinha, deixa eu ver se eu estou com tempo. Hoje eu estou cheio dos exemplos, né? Hoje eu estou com a mentalidade assim, fertíssima. Eu fui, mas essa é verídica. Eu fui tirar meu último dia de baliza da autoescola de carro. Foi ali perto do shopping Estação BH, atrás de um motel que tem ali, Água, sei lá, lá da igreja católica, onde está construindo a igreja católica lá. Daí, ali é meio deserto, tem um parque assim. Aí o instrutor falou assim comigo: ele era crente, gente, crente bonzinho, falava de Jesus o tempo todo. Até para mim que era crente, eu falava: gente, eu sou crente, tá bom, não sou cara de evangelizando. Mas ele era daqueles crente assim, fissurado por Jesus mesmo, até bonitinho. Só que ele tinha comprado um carro novo e ele não tinha feito seguro, porque ele foi negligente, não fez seguro, não tinha acabado de comprar. E eu estava lá no carro dele. Último dia de baliza, eu estou vendo o instrutor lá no meio do mato, entrando para dentro do mato. Eu estou assim: o que instrutor está fazendo dentro do mato? E ele indo, durinho. Aí a hora que eu olho para o lado assim, uma arma, e o cara falou assim: desce sem deixar o carro morrer. E aí ele falou assim: pega seu celular, não quero roubar não quero celular não, joga ele no mato e vai lá buscar. O cara queria só o carro. Parece que sabia que o carro era novo, não tinha seguro, né? Carro de autoescola, gente, adesivado e tudo.
Daí, gente, tinha minha mochila, com meus trabalhos da faculdade, com meu iPad que eu tinha ganhado, um monte de coisa e tal. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu? E na hora eu pensei, não, Deus sabe todas as coisas. E ele falou assim na hora, Deus sabe todas as coisas, se Deus deixou isso acontecer, algo é maior. Eu falei, não, mas esse carro é novo, sem seguro, eu não paguei ainda, nem paguei as 2 prestações. Eu falei, agora? Ele falou, não, Deus proverá. Eu falei, gente, que diferença de ser crente, né? E ele foi tranquilo, e a gente foi da viatura da polícia, e eu falei, Senhor, fiquei triste perdendo meu negócio, mas o Senhor sabe todas as coisas. Olha que beleza. Chegando eu no seminário, no outro dia, o professor falou assim comigo, Breno, seu resumo do livro, você fez o resumo errado, e enfim, ia tomar bomba pela segunda vez. Nunca tomei bomba na minha vida, mas numa matéria eu tomei bomba 2 vezes lá no seminário. Daí eu falei com ele, nossa, meu tablet foi roubado. Ele falou assim, você fez o trabalho? Eu falei, não fiz, meu tablet foi roubado e meu livro estava lá. Aí ele, então o jeito vai ser deixar para lá, né? Aí eu precisava, gente, eu não ia ter tempo, era um livro de 800 páginas. Então foi uma vantagem. Depois teve outra vantagem, no dia da autoescola de fazer o exame, todo mundo foi reprovado. E os policiais estavam comigo, perguntou, eu falei, policial, nós fomos assaltados, então nós estamos com um carro que a gente nunca viu, ninguém sabe nem a embreagem, o negócio desse carro é totalmente diferente, eu preciso que o senhor tenha paciência comigo. Ele falou, não, vai devagar, nós vamos ter paciência. Como é que foi roubado? Eu aproveitei para ir conversando enquanto eu dirigia. Eu fiquei tranquilo, contei como é que foi o assalto. Quando eu dava umas meio engasgadas, eu falei, tá vendo? A embreagem aqui é diferente, já era mais macia. E era mesmo. E ele falou assim, não, tá tranquilo, você sabendo, a gente... Não, vamos lá. Aí foi e me passou. Olha que beleza. Então, não quer dizer que isso foi para que isso acontecesse, mas tudo cooperou no meu bem. Eu não fiquei nervoso, a situação que aconteceu. Depois, o moço lá também comprou outro carro. Eu não sei, eu estou contando aqui história engraçada, mas a gente não sabe o nosso futuro. Por isso que quando a Bíblia fala para tudo dar graça, não é para ser bobo, tipo, tropeçou, graças a Deus que eu tropecei e arranquei uma lasca do meu dedo. Não é isso. É para dizer, no caso de tropeçar, tá, né? Mas no caso de uma situação é para dizer, Senhor, eu não sei. Se tem algo que o Senhor quer me ensinar, me ensina. Se tem algo que eu não estou enxergando, me faz enxergar. Se tem algo que eu preciso aprender, melhorar como ser humano nessas crises, me mostra. Ao invés de espernear, de procurar chorar, não resolve. Procura resolver com o Senhor. Então Deus pode usar o problema para também nos aperfeiçoar. Problemas, quando respondidos da forma madura, correta, são construtores do nosso caráter. Deus está mais interessado no nosso coração do que no nosso conforto. Às vezes, uma coisa que te deixa desconfortável é o melhor para você. Às vezes, sair do emprego que ganhava tantos mil para ganhar metade é o melhor para você. Às vezes, deixar de morar numa mansão, numa casona e morar num lugar mais simples, retroceder aparentemente na vida humana, mudar de carrão para carrinho, é o melhor para você. Deus sabe, porque Deus conhece. Às vezes, tem gente que tem livramento demais, gente, com esse negócio de carro, de moto, de veículo. Tem gente que não pode ter as coisas, que anda rápido demais. Deus não dá asa para cobra, não é assim que tem ditado? E é verdade, muitas vezes Deus deixa a gente do jeito que a gente está, porque é melhor. A Mara me cutucando aqui. Às vezes, a gente fala, Senhor, por que não chegou a minha vez? Por que eu não, sei lá, não casei? Procura, ao invés de espernear, perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Como que, às vezes Deus quer nos ensinar primeiro a ser solteiro e viver uma vida de solteiro bonita, de Deus, honrando, para depois te dar o marido e a esposa. Estou dando hipótese aqui. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente olha para aquilo e vai assim, igual um cavalo, uma piseira. A gente não perguntou, opa, por que isso está acontecendo na minha vida ainda? Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu estou fazendo algo errado? Ou será que Deus quer me ensinar outras coisas? Como eu posso melhorar? Como eu posso fazer os propósitos de Deus? Porque, gente, como eu estava conversando ontem com a Ingrid, eu falei, ô Ingrid, crente tem tudo desde casar. Você já parou para pensar, se você não quiser? Se você fala, não, eu não quero. Você já parou para pensar que Deus está te dando a oportunidade de escolher se casar ou não? Que Deus está te dando tempo de amadurecer, de desenvolver? Tem gente que fala assim, eu vou ser missionário. Gente, Paulo fala, é melhor que não case. Quem quer dedicar essas vidas assim, malucas, ir lá para as conchinchinas da vida. Nós temos um amigo, meu Elmer, está lá na África e tal, um menino jovem, mais novo que eu. Ele fez um voto de celibatário quando ele estava na consolidação uns anos antes, assim que ele converteu.
veio do mundão. Aí ele fez 10 anos de... Com 20 anos. Com 20 anos. De 20 aos 30, ainda falta um pouco para ele fazer 30, né? Uns 3 anos, eu acho. E ele falou que ele se dedicaria para o Senhor intensamente nesse período dele, nesses 10 primeiros anos. E ele foi para a África, ele fez seminários, se preparou. É uma chance que Deus está dando. Ele vai viver a melhor versão ministerial de experiências com Deus que ele pode viver, imerso numa cultura diferente, onde precisa também. Depois ele vai poder escolher. Então, a gente tem que pensar assim, por que eu estou assim? Será que é oportunidade? Ao invés de será que é castigo, desafio, estou sofrendo, não quero, desgochado, espernear, falar, não, será que é a oportunidade que eu estou tendo de viver a minha vida nos planos de Deus? Ou seja, vamos lá, recapitulando só para terminar. Deus pode usar os problemas para chamar nossa atenção para algo que está acontecendo. Deus pode usar as situações, os problemas para provar para nós, a nós mesmos, para provar a nossa fé. Deus pode usar os problemas para corrigir-nos. Deus pode usar os problemas para proteger-nos, como também Ele pode usar para aperfeiçoar-nos. Gente, isso é tão sério. Para terminar aqui, eu vou dar outro exemplo. Eu vi já muita gente, assim, vendo o ministério como um playground, vendo a vida com Deus como uma oportunidade. E eu via tanta gente quebrar a cara com as expectativas. Você já viu aqueles memes que falam assim, como eu me vejo, como eu sou, se mostra uma coisa toda arrumadona e a outra nada a ver, contraste? Às vezes as pessoas querem estar em lugares ou querendo fazer coisas que Deus não chamou para fazer. E a gente vê aquilo como um problema, não ter chegado na onde a gente quer chegar, ou onde a gente quer chegar, quer dizer. Mas às vezes é livramento de Deus, você não carregar um fardo que não é para você, porque Deus capacita quem Ele chama. Mas quem não é ali, um plano de Deus é você e você está sozinho se virando. Então cuidado, sonhe, fala assim, quais são os seus sonhos para mim? Eu quero sonhar os seus sonhos. Eu não quero ficar enfiando meus sonhos goela abaixo do Senhor, forçando a amizade, fazendo o Senhor me servir em vez de eu te servir. Quais são os seus sonhos para mim? Porque eu sei que eles são bons, são perfeitos e são agradáveis. E às vezes a gente quer manter o foco na direção. Não, eu já sonhei, o meu caminho é esse. Eu fiz, né, a galera da Índia, estudiosos, eu fiz faculdade, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí se a gente fala, não, Senhor, não é isso que eu tenho, Deus fala para a Índia, não é isso que eu tenho para você, Ingrid. Eu quero que você agora para tudo e tenha 10 filhos, casa e tenha 10 filhos, eu quero ser com uma família. Parou aí, projeto Mulher Independente, acabou, agora é mãe. Deus fala assim, eu quero você em casa, eu quero que você tire 3 anos para ficar em casa. Deus pode fazer, não pode? Aí você vai falar, eu sei que a vontade de Deus é boa, viver agradável, mesmo que eu não concorde. Sabe, porque Deus sabe exatamente o que é melhor. Deus sabe exatamente o que é melhor. Não vejo as paradas e as interrupções, as barreiras na frente como coisa assim. Hoje a gente está na era da transposição das barreiras, né? Tudo é coach, né? Vamos lá, vamos pular as barreiras. Chegou um desafio, eu passo em cima dele. Tem desafio que não é para passar em cima, tem desafio que é um alerta de Deus te mostrando, não é para você ir para aí. Como que eu vou saber a diferença de um para o outro? Todo dia, lendo a palavra, orando, tendo comunhão com Deus. O Senhor me coloca no centro da vontade. Eu nunca vou perder, nunca vou errar se eu orar, nunca vou errar. Eu posso errar uma vez, mas Deus me redireciona. Eu nunca vou perder tempo, perder energia, perder vida, se eu tiver uma vida de oração, de leitura da palavra. O Senhor vai nos direcionar. E é para isso que a gente está aqui, né? Para ser direcionado para Ele. É para isso que a gente está aqui na igreja. A gente podia ser crente, ter comunhão com as pessoas em outro lugar. Não precisava parar para ir na igreja, mas a gente para quê? A gente quer direção de Deus. E a gente sabe que Deus escolheu fazer assim. Então eu te convido, né, a ficar de pé, para a gente orar nesses últimos minutinhos que nos faltam, colocar diante de Deus os propósitos da nossa vida, colocar diante de Deus essas situações, os problemas que estão nos norteando, principalmente aqueles problemas persistentes. Será que esses problemas não são uma ferramenta de Deus para te ajudar a ser melhor? Será que esses problemas não são um espinho da carne para que você não se soberbeça? Será que esses problemas não são desafios que Deus coloca para você, para te provar que você dá conta que você é forte? Ou será que de repente não são problemas que Deus deixa você passar para dizer para você que você não dá conta, que você precisa de ajuda? Eu não sei, meu irmão. Deus pode
te falar com você essa noite. Deus pode te ensinar, te mostrar, né? Pai, eis-nos aqui, mais uma vez, Senhor, diante da sua poderosa mão, prostrados diante do teu altar, na expectativa de, como bebês, recebermos o alimento do Senhor. É só o Senhor que pode fazer, depois desse alimento, fazer a digestão dele em nós. Só o Senhor pode acomodar essa palavra nos porões da nossa alma, do nosso coração, do nosso inconsciente. É só o Senhor que pode fazer com que a gente entenda e tenha discernimento. É só a tua palavra que pode revelar para nós. É só o relacionamento íntimo com o Senhor que pode trazer para nós, de fato, revelar para nós a tua vontade. É só isso que mostra para nós aquilo que nós estamos vivendo, se de fato são oportunidades de melhoria ou são desafios que o Senhor mesmo nos põe para nos parar, são portas abertas ou fechadas, a gente não sabe, mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor está conosco. O Senhor é Deus, o Senhor está conosco nos sims, nos nãos, nos problemas, nos desafios. Nos ensina a olhar para eles como oportunidades de render glória e honra para o teu nome. Pai, que todas as situações que nos apareçam, que nós possamos nos exercitar em procurar, Senhor, olhar para aquilo e procurar uma forma de resolver digna de filho do Senhor, que honre o seu nome, que promova o teu reino através das nossas vidas, que todos os problemas e desafios, barreiras, para nós transpormos, que elas sejam, Senhor, olhadas com um amor e com um zelo tão cuidadoso. Nos livra de errar em excesso, de ficarmos neuróticos e pensarmos por quê de tudo, mas nós queremos, na verdade, é entender, Senhor, que o Senhor está no controle, é ter essa habilidade, essa maturidade de, mesmo quando não conseguimos entender, aceitarmos que o Senhor tem cuidado de nós, que os seus sims, que os seus nãos não são de fato definitivos para nós às vezes, que as situações naturais que às vezes nós somos impedidos de realizar não são necessariamente impossíveis, porque o dia e a hora que o Senhor quiser, o Senhor promove em nós. O Senhor tira de trás as malhadas, o Senhor abre a porta de emprego, o Senhor levanta quem não merecia, coloca onde o Senhor quer, o Senhor chama um que está ali covarde, como o Senhor chamou Gideão, manda, Senhor, ele levantar e destruir os postes ídolos. O Senhor coloca quem o Senhor quiser, no lugar que o Senhor quiser, que a nossa fé esteja tão firme no Senhor, a ponto de nós olharmos para as circunstâncias e não temermos, e descansarmos e pensarmos, independente de onde vem, independente do problema, do tamanho da circunstância, eu confio que o Senhor vai me ajudar a passar por isso e retirar o melhor dessa experiência. Pai, nós confiamos no Senhor, confiamos em Ti e Te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor é bom, como nós cantamos aqui, e a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua misericórdia dura para sempre. Jamais o Senhor desamparará os seus filhos. Nós confiamos no Senhor, porque nunca se viu nem se ouviu um Deus igual a Ti, um Deus que trabalha para os que nele, dos que no Senhor esperam. Nós esperamos no Senhor, confiando no Senhor. Nos ensina a descansar, a entregar, a confiar, certos que o Senhor mesmo é o que promove todas as coisas, seja a mudança, seja o desenvolvimento, seja a intimidade. É o Senhor que provoca em nós isso, e nós estamos aqui, Pai, apenas disponíveis. Nos ensina a ter o olhar e a abordagem certa, para que o Senhor nos ensine, para que nós sejamos uma tela limpa, desobstruída, para que o Senhor pinte a história que o Senhor quiser pintar. Eis-nos aqui, escravos da sua graça, disponíveis e presos por cordas de amor, livres para desejar viver na Tua vontade ou não. Obrigado porque o Senhor mesmo nos atrai. Obrigado porque mesmo quando a gente é cabeça dura, é obstinado, é infantil, nega o Senhor providencia situações das mais diversas para nos atrair de novo. Às vezes situações de tanto amor, mas que a gente não entende, a gente julga o Senhor, revolta contra o Senhor, mas o Senhor prova o seu amor todos os dias para conosco, nas situações do dia a dia, nas circunstâncias mais simples ou mais adversas. É o Senhor cuidando de nós. Que o nosso olhar seja esse olhar
de um Pai zeloso, que cuida, que ama, que consola. Não nos deixa te enxergar como um carrasco, não nos deixa te enxergar como crianças mimadas que não concordam com as decisões do Pai. Nós sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós queremos, Senhor, saber confiar no Senhor, saber confiar no Senhor e descansar no Senhor. Nos desenvolve, Pai, através das provações, através das circunstâncias diárias, pequenas e grandes. Nos desenvolve para que nós possamos confiar no Senhor nos desafios maiores. Cada desafio que virá no nosso chamado, na nossa carreira, no casamento, na paternidade, na maternidade, no emprego, na faculdade, nos sonhos, nos projetos pessoais, virão tantos desafios. Pai, nós precisamos aprender o quanto antes a confiar no Senhor. Por isso nos ensina através das circunstâncias pequenas que a gente tem vivido no dia a dia, para que quando chegar as tempestades maiores, nós possamos olhar para a proa do barco e falar: opa, meu mestre está ali a dormir, eu sei que o barco pode balançar, a tempestade pode ser feroz, mas ele está no barco e tudo vai bem, tudo vai bem. Confiamos no Senhor e te agradecemos por esse ensino. Opera em nós, Espírito Santo, porque sem ti nada podemos fazer. Somos apenas ramos ligados na videira, onde a seiva, onde as vitaminas, todas vêm do Senhor Jesus e do Senhor que cuida da videira, Pai. Obrigado por ser esse agricultor tão zeloso. Obrigado, Jesus, por nos nutrir com tudo que a gente precisa para frutificar. Sejamos, ó Deus, o melhor que nós pudermos ser nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão tem casa. Um abraço para vocês. Vamos viver a semana linda e santa, em nome de Jesus. Se precisar falar conosco, entra aí nas redes sociais, que a gente está aqui para servir, para ajudar, para caminhar com vocês.